correspondência da SFT é uma equivalência entre a teoria de cordas, ou também a teoria M, com teoria de calibre não abelianas. Então, o curso podia terminar aí nesse ponto, né? Eu já falei que é correspondência, mas assim, eu acho que, na verdade, toda essa transparência aqui, eu acho que ela vai ser meio enigmática para vocês. Não sei exatamente o que vocês já sabem, o que vocês não sabem, né? Então, por isso que eu programei essa semana ser uma semana de introdução à correspondência, assim, pegando assim, o que a gente precisa saber antes de aprender a correspondência, né, para poder entender o que é de fato a correspondência. Então, essa segunda frase aqui talvez ajude um pouco mais, né? Em particular, uma teoria de cordas em 10 dimensões, ela é equivalente a uma teoria de calibre. A teoria de calibre não abeliana é uma teoria de campos em 4 dimensões. Então, isso aí é o aspecto mais surpreendente da correspondência. É uma teoria em 10 dimensões, né, ser equivalente a uma teoria em 4 dimensões. Isso já ainda é completamente inusitado e surpreendente. E aí existem outras versões da correspondência que envolvem a teoria M, e aí por isso ela é definida em 11 dimensões, e ela é relacionada com teorias de calibre, também não abelianas. Eu vou falar depois o que são essas teorias, um pouquinho, né? Em 3 e 7 dimensões. Tá? Então existem outras formas que não sejam essas aqui da relação entre 10 e 4. Essa que está em vermelho aqui é a forma mais comum, a mais conhecida da correspondência. Tá? E é que a gente vai explorar mais. Mas existem também essas outras formas aqui. Por exemplo, então, essa correspondência, ela tem uma característica especial, que tanto a teoria de cordas mencionada aqui quanto a teoria M, elas não estão no espaço chato, elas estão mergulhadas num espaço, que é um espaço de curvatura constante negativa, chamado espaço antidecídero. Esse antidecídero é porque existe quem estudou um pouquinho de gravitação talvez tenha ouvido falar no espaço de Sitter. O espaço de Sitter é um espaço de curvatura constante positiva. Então seria basicamente um espaço-tempo que você pode associar a uma esfera, o espaço de Sitter. Tá? O nosso universo ele é aproximadamente, tem a forma aproximada de Sitter. Esse anti-de Sitter é só uma solução, alguma coisa oposta a de Sitter é uma solução de curvatura negativa. Curvatura negativa, que os matemáticos chamam, é um hiperboloide. Tá? O hiperboloide, então, seria uma superfície que, se você definir uma quantidade, né, você pode calcular a partir da geometria, e aí essa quantidade associada ao hiperboloide é positiva para uma esfera, mais 1 para uma esfera e menos 1 para um hiperboloide. Então, esse anti-de Sitter, ele basicamente teria essa geometria associada ao hiperboloide. Tá? Então, os livros de relatividade geral, em geral, eles não falam muito desse espaço anti-de Sitter porque ele não teria muito a ver com o nosso universo. Mas aqui na correspondência ADS, o ADS vem daqui, né? É uma sigla do anti-de Sitter. Né? Então, quando você considera a teoria de cordas ou a teoria M mergulhada nesse espaço de curvatura constante negativa, aí é nessa situação especial que essa teoria aí, particular, ela vai estar relacionada com teorias de calibre na fronteira desse espaço de curvatura negativa. Então, o fato de relacionar com a teoria da fronteira é isso que permite a correspondência relacionar teorias em dimensões diferentes. Bem que você vai falar, bom, mas um espaço de 10 dimensões eu imaginaria uma fronteira de 9, né? Seria usual, né? Mas aqui vai ter uma condição especial que esse cara vai estar relacionado com uma fronteira em 4 dimensões. Tá? E aqui também, 11, em 3, em 7. Querem fazer perguntas? Bom, então essa transparência aqui é um resumo do que seria correspondência. Tá? Mas eu não imagino que vocês vão entender muito
Mas assim, é bom falar o que é para vocês ficarem com isso na cabeça, tá? Para ter em mente que ao longo do que eu vou falar aqui nas próximas aulas, né, o objetivo vai ser que a gente chegue na sexta-feira, né, e vocês possam, quando eu, né, falar novamente sobre essas coisas, vocês conectam as coisas que eu falei ao longo da semana, vocês vão juntar os pedacinhos e para ver se isso faz. Eu imagino que isso aí não vai fazer nenhum sentido agora, né? Mas a minha esperança, né, a intenção de dar esse curso é que na sexta-feira e na semana que vem vocês já tenham uma ideia do que é isso que eu estou falando. Professor, o que isso quer dizer com equivalente? Só para eu já ir procurando nas próximas aulas. Vou perguntar para você então o que você considera equivalente. Depende, né? Que tipo de estrutura você está falando. Eu não faço a mínima ideia do que seria. Não, esquecendo isso, para você, o que você quer falar? falar? Que valem um, valem do outro? Dá um exemplo de alguma equivalência para você. O que é? Você falou, por exemplo, de curvatura. Né? Se tiver a mesma curvatura, a gente pode considerar equivalente, de certa forma, geometricamente falando. Ou se tiver a mesma topologia, eu não sei o que quer dizer equivalente nesse caso. Você já está pensando numa coisa bem matemática, né? Mas sim. Poderia ser. Duas esferas para você seriam equivalentes. Isso do ponto de vista geométrico. Se as esferas tiverem raios diferentes, elas não são totalmente equivalentes, né? Mas se as duas esferas tiverem exatamente o mesmo raio, aí você não tem como distinguir duas esferas, né? Concorda comigo ou não? Se elas tiverem o mesmo raio e são as duas esferas, elas são a mesma coisa, na verdade. Elas são completamente equivalentes. Ou a mesma coisa. Então, para você, equivalente é a mesma coisa, né? Então, é isso que essa equivalência está afirmando, que a teoria de cordas nesse espaço anti-de ela vai ser a mesma coisa que a teoria de calibre na fronteira desse espaço. O que é a mesma coisa? Bom, eu estou falando aqui de uma teoria, né? Por exemplo, a gente pode pensar em termos da teoria quântica, né? Então, a teoria quântica, a ideia é que a teoria ela é descrita por certo conjunto de estados. Tá? Eu não sei se estou falando grego para outras pessoas, mas... Então, toda a teoria quântica é definida por um certo conjunto de estados, que é o chamado espaço de Hilbert da teoria. Mas vamos pensar um conjunto de estados, né? Um conjunto. Então, o conjunto de estados de uma teoria seria equivalente ao conjunto de estados da outra. Então, eu tenho aqui, vamos dizer, 50 estados, A, B, C, D, A1, A2, aí você vai, vamos fazer essa contagem no outro, você também tem os 50, claro, não é 50, é um número infinito de estados, mas esse estado A1 aqui, tem um estado A1 igualzinho aqui, o estado A2, tem um estado A2 aqui. Você teria uma correspondência completa entre estados das duas teorias. Valeu. Tá? Uma boa pergunta. Querem falar mais alguma coisa? É bom vocês perguntarem, né? Porque aí eu vou entendendo o que vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo. O termo conforme identifica o que numa teoria não linear? Eu não falei, né? Eu comi essa parte. Acho que eu preciso reconfigurar o computador para ele não desligar. Eu pulei essa palavra conforme. A gente vai falar depois, eu acho que eu não programei nada aqui, né? Mas é uma pergunta importante também. É que teorias chamadas de teorias conformes são teorias que não têm escala de massa, nem escala de comprimento, nem escala de energia. E você vai pensar, então, é uma teoria que não existe, né? Não, ela existe. Então, em teoria de campos, a teoria de campos, ela, de certa maneira, é um pouco abstrata, mas ela pode ser usada, por exemplo, para a física do LHC, por exemplo, da colisão de partículas, ela é toda baseada na teoria de campos. A teoria de campos é usada para entender como é que a gente chegou à conclusão que existe uma partícula chamada Higgs, né? Vocês devem ter ouvido falar nela. Então, a teoria é um modelo, a partícula de Higgs, ela foi proposta a partir de um modelo de teoria de campos. Tá? E acontece que existem teorias de campos que são conformes. Então você pode imaginar é uma coisa um pouco abstrata, mas você pode imaginar uma teoria de campos que
não tenha nenhuma escala de energia, nem escala de massa, nem escala de comprimento, nem escala de tempo. Aí é curioso você falar, mas essa teoria deve ser super bizarra, né? Não tem nenhuma escala. O que você faz com essa teoria? Então, surpreendentemente, existem pessoas que dedicaram a vida toda pesquisando essas teorias conformes. Tem livros só sobre teoria conforme. Né? Eu poderia, em princípio, dar um curso aqui de um semestre sobre teorias conformes, que é assim, um negócio bastante extenso. Mas a aplicação de teorias conformes. Então, o pessoal que estudou matéria condensada, né, quando estuda transição de fase, né, a água na forma líquida passou para gelo, né, para a forma sólida, se chama transição de fase. Então, as características físicas do sistema mudam muito quando há uma transição de fase. Né? Então, algumas quantidades elas são singulares quando você tenta acompanhar a substância numa fase e em outra fase. Essa transformação se dá através se você tentar calcular algumas quantidades, elas são singulares na transição de fase. E essas teorias conformes, elas são úteis, então, justamente para você descrever essas teorias nessas transições de fase. Negócio meio bizarro, mas funciona assim. Então, isso é uma coisa que foi muito estudada nos anos 80. Né? Tem umas pessoas que até hoje trabalham, eu conheço algumas pessoas que trabalham, não tem nada de ADS-FT no trabalho da pessoa, mas ela trabalha usando teorias conformes em matéria condensada. Tá? Então, é uma linha de trabalho. A aplicação, né? A aplicação mais importante que eu vou falar aqui é o uso dessa correspondência para falar da cromodinâmica quântica, que é na sigla em inglês da QCD, que é a teoria das interações fortes. E essa teoria das interações fortes, no regime de altas energias, ela é também aproximadamente conforme. Ou seja, não a teoria toda, mas num certo regime, que é o regime de altas energias, que é o que você vê lá no LHC, a teoria é aproximadamente conforme. Ela aproximadamente não depende de escala de energia, nem de massa, nem de comprimento. Tá? Aproximadamente. Tá? Mais perguntas? Muito bem. Bom, aqui eu já tinha comentado, né, que a correspondência ela relaciona a teoria de cordas e a teoria M com teorias de calibre. Depois de falar o que são as teorias não abelianas, teorias de calibre são teorias de campo. Tá? Uma certa classe de teorias de campo. Então vocês já estão vendo que teorias de campo são bastante importantes para entender aqui esse assunto. Né? Então, dentro do possível, eu vou falar algumas coisinhas de teoria de campo aqui no curso, imaginando que vocês talvez não tenham visto. Sei que alguns já estudam teoria de campo, então para essas pessoas, imagino que o curso vai ser mais fácil de entender. Para quem não estudou ainda, talvez um pouco mais difícil. Mas a ideia é que esse curso possa ser assistido por quem mesmo não tem uma base assim, grande em teoria de campo. Mas então, a correspondência ela relaciona teorias de cordas e teoria M com teorias de calibre em dimensões diferentes. Tá? E por isso que a gente dá esse nome de holografia. A gente pega emprestado esse nome de holografia da ótica. Né? Na ótica, o que é holografia? É você tirar uma foto, por exemplo, aqui dessa sala. Né? A foto, ela essencialmente é uma projeção de 3 dimensões em 2 dimensões, numa superfície bidimensional. Né? Então, quando você faz uma foto normal, né, você fez uma projeção e você olha o ângulo, né, você observa aquela foto é fixo. Né? Mas na holografia, você pode mexer a foto para um lado e para o outro, você vê diferentes ângulos na mesma foto. É como se você estivesse vendo em 3 dimensões, mas ele está projetado em 2. Então essa ideia de que a correspondência da SFT ela seria uma teoria holográfica. Ela estaria representando, né, uma teoria, por exemplo, para pegar o exemplo mais comum, né, ela estaria representando uma teoria de 4 dimensões em 10 dimensões. Ninguém perguntou aqui por que é importante a teoria de 4 dimensões, mas é porque no nosso mundo, né, a gente tem
tem aqui a altura, né, dessa sala, tem o comprimento, tem a largura, são 3 dimensões espaciais e tem uma dimensão temporal, né? Então, na relatividade, essas coisas foram fundidas, né, numa entidade só chamada espaço-tempo, né? Isso é a ideia central do Einstein na teoria da relatividade. Então, o nosso mundo, né, segundo a teoria da relatividade, que é o que é aceito na física hoje, o nosso mundo ele, né, nos parece quadridimensional, né? 3 dimensões espaciais mais uma temporal, e essas dimensões elas se misturam. Né? Você já deve ter ouvido falar na contração de Lorentz. Né? Então, para você explicar a contração de Lorentz, né, o objeto parecer menor quando está em altas velocidades, para isso você precisa misturar os conceitos de espaço e tempo. Né? Para Newton, o espaço era uma coisa absoluta e o tempo era uma coisa absoluta. Eram 2 coisas absolutas que não se misturavam. Mas o Einstein ele percebeu que o espaço e o tempo tinham que se misturar para poder explicar coisas curiosas que aconteciam, que ele descobriu basicamente através do eletromagnetismo. Justamente o que a gente entende hoje como a contração de Lorentz ou a dilatação do tempo, aquele paradoxo dos gêmeos, né? Você já deve ter ouvido falar, 2 gêmeos nascem aqui na Terra, um vai viajar, né? Faz uma viagem interestelar ou espacial e volta, né? E o gêmeo que volta, ele é mais novo do que o gêmeo que ficou na Terra, né? Você já deve ter ouvido falar desse paradoxo. Talvez algum dia a gente possa fazer realmente essa experiência. Né? Mas a gente já consegue fazer isso com um relógio atômico. Né? Constrói 2 relógios atômicos. Constrói 2 relógios atômicos. Sincroniza os 2 relógios. O relógio atômico é um negócio enorme. Né? Sincroniza os 2 relógios. Aí deixa um no seu laboratório, pega o outro, bota dentro de um caminhão, leva para um aeroporto, bota num avião a jato, bota para dar a volta na Terra, né? E aí pega de novo, pousa no mesmo lugar, volta, e aí quando se compara os 2 relógios, você vê que o tempo do relógio atômico que ficou parado no laboratório, né, ele é mais velho do que o relógio atômico que passeou lá. O tempo para o relógio que passou mais devagar, tá? O tempo passou mais rápido aqui na Terra. Então isso é medido experimentalmente, isso é uma previsão da teoria da relatividade, isso é medido experimentalmente. Mas para realizar isso é necessário misturar os conceitos de espaço e tempo. Não dá para ficar só com espaço e tempo separado. Tá? Isso foi a contribuição fundamental do Einstein na teoria da relatividade. Então, esse espaço aqui de 4 dimensões que eu estou me referindo, a teoria de campos em 4 dimensões, é porque é uma teoria relativística em 4 dimensões, que é a dimensão que a gente percebe no nosso mundo. As 3 dimensões espaciais, mas a dimensão temporal. Tá? E a teoria de cordas, que é esse mistério, né? Ela tem essas dimensões que a gente chama de dimensões extras. Né? Ela precisa viver em 10 dimensões. Eu vou comentar mais sobre isso mais adiante. E essa teoria M, que seria a teoria, esse M pode ser de mãe, de matriz, de membrana. Essa teoria viveria em 11 dimensões. Tá? E ela se relacionaria com teoria de campo em 3 ou 7 dimensões. Tá? Mais perguntas? Então, essa ideia da holografia, né? Todo mundo já deve ter visto aí uma foto holográfica, e você mexendo na foto, dá a impressão que você ali naquela superfície bidimensional você tem na verdade 3 dimensões. Então aqui é como se você tivesse, nosso mundo fosse quadridimensional, mas ele fosse uma projeção de um mundo que tem 10 dimensões, que seria o mundo da dimensão das cordas. Então nós seríamos uma espécie de, segundo a correspondência da SFT, uma espécie de projeção do mundo de 10 dimensões em 4 dimensões. A gente só vê as 4 dimensões, como se a gente vivesse preso no filme fotográfico, mas o mundo na verdade tivesse 10 dimensões. Só que a gente não consegue ver essas 10 dimensões. Então essa, na verdade, é a proposta que a correspondência da SFT tem para resolver esse problema da teoria de cordas, ter que viver num espaço com mais dimensões. Mais perguntas?
Bom, então, qual é o interesse de estudar a correspondência da SFT? A ideia principal é usar a correspondência para estudar as propriedades de uma dessas teorias que não sejam bem conhecidas a partir da teoria equivalente, chamada equivalente. Desde que esse problema seja tratável, né, na teoria que você escolheu e vice-versa. Então, claro, que duas esferas de mesmo tamanho, elas obviamente são equivalentes, né? Aqui o que é muito curioso é que uma teoria em 10 dimensões de cordas, que são objetos estendidos como fios, essa teoria de 10 dimensões com corda vai ser equivalente a uma teoria de campos em 4 dimensões. É muito estranho que isso seja verdade, né? Mas então, se você tiver uma particularidade lá da teoria de cordas que você consiga estudar bem, isso deve se manifestar de alguma forma na teoria em 4 e vice-versa, tá? Então, se eu souber alguma coisa muito bem sobre a teoria de cordas, talvez eu possa descobrir algo que eu não sabia bem na teoria de campos. Ou, se você souber alguma coisa muito bem na teoria de campos, você pode descobrir algo sobre a teoria de cordas, uma vez que elas são equivalentes. Concorda com isso? Então, essa que seria a utilidade da correspondência da SFT. Então, se você conseguir provar, né, que existe essa equivalência entre esses dois sistemas, né, tudo que você souber de um sistema tem implicações sobre o outro e vice-versa. E aí, como a gente não conhece tudo de tudo, né, a gente acaba completando lacunas de uma teoria em outra teoria. Então, por exemplo, esse aqui é o exemplo mais forte do que está por trás da correspondência. Para entender essa afirmação aqui, você tem que ter estudado um pouco de mecânica clássica ou um pouco de mecânica quântica, ter ouvido falar no que chama teoria de perturbação. Alguns problemas você pode resolver exatamente, tá? Na mecânica clássica, na mecânica quântica, por exemplo, o átomo de hidrogênio. Um problema que você consegue resolver uma certa aproximação exatamente, tá? Ou na mecânica clássica, por exemplo, o problema de Kepler, né? Um astro orbitando em torno de outro, por exemplo, a Terra orbitando em torno do Sol. Se você imaginar o Sol e a Terra como pontos, né, você consegue resolver esse problema exatamente. Ah, mas a Terra não é um ponto, a Terra tem um volume e o Sol também tem, né? E tem a Lua também. Ah, a Lua então pode entrar como uma perturbação nesse sistema aí. Então, se essa perturbação for pequena, então eu consigo resolver uma solução aproximada para esse problema aí. Já ouviram falar alguma coisa desse tipo? Ou é completamente grego? Então, o uso de teoria de perturbação em física ou matemática é muito comum. Você tem problemas que você consegue resolver exatamente e tem problemas que você só consegue resolver aproximadamente, tá? E como é que a gente classifica esses problemas que a gente pode tratar usando teoria de perturbação? É através de uma certa constante G, que é chamada constante de acoplamento dessa teoria. Então, por exemplo, o sistema Terra-Lua, ou Sol-Terra, né, como pontos, a gente sabe resolver exatamente. Se você colocar a Lua para girar em torno da Terra, se, por exemplo, a massa da Lua for bem pequenininha, né, a interação gravitacional ela também vai ser pequena, né? Certo? A interação gravitacional é proporcional à massa dos objetos, né? Como a massa da Lua é bem menor que a massa da Terra e do Sol, eu posso tratar então essa força gravitacional da Terra-Lua como uma perturbação à força gravitacional Terra-Sol, né? Então, um ingrediente essencial para que você possa usar a teoria de perturbação é que a constante envolvida nesse processo de fazer a perturbação seja alguma coisa pequena comparada com alguma outra coisa do seu sistema. Então, se essa constante aqui, se você souber escolher ela apropriadamente, ela vai ser uma constante adimensional, tá? Então, quando essa constante adimensional é maior do que 1, significa que a teoria de perturbação não vai funcionar. Tá? O G maior do que 1 significa que
quanto mais perturbação você tiver, pior vai ser o sistema. Basicamente tem a ver com uma expansão em série, né? Então, se você fizer uma expansão em série na constante de acoplamento, G, o termo de primeira ordem é a ordem G, o termo de segunda ordem é G ao quadrado, o termo de terceira ordem é G ao cubo. Se esse número for maior do que 1, quanto maior for a ordem, maior vai ser o termo, né? Então, se G é maior do que 1, a série, em vez de ela convergir para um valor infinito, ela vai divergir. Tá? Então, quando a constante de acoplamento é maior do que 1, a teoria de perturbação não funciona. Então, a gente tem que tentar um outro caminho que não seja a teoria de perturbação. Essa é a abordagem usual. Agora, o que a correspondência da SFD traz de novo em relação a isso? É que essas duas teorias que são ditas equivalentes através da correspondência, elas têm essa propriedade, vamos dizer, mágica. Quando uma das teorias tem uma constante de acoplamento G, a outra teoria vai ter uma constante de acoplamento 1 sobre G. Então, se G é maior do que 1, G é maior do que 1, não consigo usar a teoria de perturbação. Mas na outra teoria, a constante de acoplamento vai ser 1 sobre G. Então, 1 sobre aquele número maior do que 1 dá um número menor do que 1. Então, se a constante de acoplamento é grande numa teoria, na teoria de cordas, por exemplo, ela vai corresponder a uma teoria de campos com um acoplamento pequeno. Então eu posso usar a teoria de perturbação na teoria de campos, para entender uma propriedade difícil de estudar na teoria de cordas, e vice-versa. Se a constante de acoplamento é grande na teoria de campos, eu posso usar a correspondência para descrever uma teoria de cordas com acoplamento fraco, com uma constante de acoplamento fraco. Isso faz algum sentido para vocês? Então, uma teoria que é intratável do ponto de vista da teoria de perturbação, você pode mapear na outra teoria de uma forma tratável e usar a teoria de perturbação nessa outra teoria. Está muito viajante? Então, essa que seria a principal razão do sucesso assim, do uso da correspondência em aplicações. Tá? E, por exemplo, as aplicações que eu tenho trabalhado em física de partículas, basicamente usam essa propriedade aqui. Então, o regime chamado não perturbativo, que é G maior do que 1, ele é mapeado através da correspondência num regime perturbativo, 1 sobre G, né, se G é maior do que 1, 1 sobre G é menor do que 1, tá certo? Então, para essa teoria aqui, ela é não perturbativa, e para essa outra teoria, ela é perturbativa. Você pode tratar como se fosse uma perturbação pequena. Sim ou não? Então, é como se o sistema Terra, Sol e Lua, eu posso tratar perturbativamente, porque a massa da Lua é pequenininha comparada com a da Terra e do Sol, né? Eu pudesse relacionar este problema perturbativo com outro problema não perturbativo, que é, por exemplo, o sistema Sol, Júpiter e Saturno, por exemplo. Júpiter e Saturno têm massas muito grandes, eu não posso desprezar nenhuma massa nem outra. Então esse sistema seria intratável perturbativamente. Mas eu estaria relacionando esse sistema com um outro tratável perturbativamente. Tá? Só que nesse exemplo que eu dei, os dois exemplos são em 3 dimensões espaciais e uma temporal. Né? Só que aqui na teoria de cordas, né? Esse uso da teoria perturbativa e não perturbativa seriam entre teorias em dimensões diferentes. Mais perguntas? Bom, então, essa era a parte, vamos dizer, genérica aí sobre o curso, que eu chamei de introdução. Né? Então, assim, eu estou falando sobre as coisas, mas sem apresentar muitos detalhes. Né? Certo? Então, agora a ideia é a gente entrar um pouco nos ingredientes, né?
quais são os ingredientes necessários que a gente precisa para entender a correspondência da SFP. Então, o primeiro ingrediente é entender um pouquinho da teoria de cordas. Então, as cordas são objetos relativísticos, unidimensionais. Unidimensionais é porque elas são representadas por um fio. Tá? Por que são relativísticos? Bom, tem uma coisa que eu tenho que, não está aí nas transparências, mas tem que dizer, é que a corda é uma extensão do conceito de teoria de campos. E o que é a teoria de campos? A teoria de campos ela surgiu da união da mecânica quântica com a relatividade. Tá? O pessoal originalmente chamou de mecânica quântica relativística, mas no fundo o pessoal descobriu que, os pesquisadores nos anos 30 do século passado, descobriram que era necessário permitir na formulação da mecânica quântica relativística ou da teoria de campos que você pudesse escrever estados com um número variável de partículas. Partículas que podiam ser criadas e destruídas. Tá? E na mecânica quântica, em geral, isso não é possível. Na mecânica quântica, o número de partículas é sempre fixo. Tá? Então, por trás da ideia da teoria de cordas está a ideia de que estão os dois pilares da física atual que foram descobertos no início do século passado. Um pilar é a mecânica quântica e o outro pilar é a relatividade. Tá? A teoria de cordas, então, está apoiada nesses dois pilares, assim como a teoria de campos também. Só que tem uma pequena diferença entre a teoria de campos e a teoria de cordas. É que a teoria de campos imagina que os objetos, vamos dizer, as partículas subatômicas, elas podem ser representadas por um ponto no espaço-tempo. Tá? Esse ponto não tem, por mais estranho que pareça, esse ponto não tem tamanho. É um ponto matemático do espaço-tempo. E na teoria de cordas, também é uma ideia um pouco estranha, os objetos estão associados às partículas, o fóton, o próton, o elétron, estão associados a um objeto que é um fio, que se move no espaço-tempo. Então é um objeto unidimensional que vai andar pelo espaço-tempo. Aí você fala, mas eu não consigo ver esse fio. A gente não consegue ver as partículas subatômicas e não consegue ver esses fios que representam as cordas. Mas se você for lá no LHC, por exemplo, o LHC consegue ver dentro dos prótons, ele faz colisão de prótons, consegue ver dentro dos prótons que os prótons então, tem quarks, que são objetos multiformes dentro dos prótons. Não aparecem as cordas não aparecem. Para ver a corda, precisaria de mais energia do que o LHC. Na verdade, se eu usar a tecnologia do LHC, eu teria que ter um acelerador que seria maior do que o sistema solar, para fazer a colisão das partículas e poder ver os fios das cordas aparecendo. Então, assim, com a tecnologia de hoje é impossível ver diretamente a teoria de cordas. Tá? Então é melhor a gente esperar essa tecnologia chegar daqui a 5.000 anos, não sei, e parar de estudar. É um caminho possível. Mas como essa correspondência da SFP ela foi descoberta, eu falei aqui pelo físico argentino chamado Baldacena, que hoje em dia é professor no Princeton, e essa descoberta, ela conecta uma teoria de 4 dimensões na teoria de cordas em 10. Então, assim, a gente pode usar essa informação para descobrir coisas que a gente ainda não descobriu totalmente no nosso mundo de 4 dimensões e também na teoria de corda. Então, a corda é um objeto unidimensional que se move no espaço-tempo. Então, por exemplo, a gente chama folha de mundo, né? Por exemplo, essa linha aqui representa a corda, vamos supor. E um desses eixos aqui representa o espaço, claro que tem várias dimensões espaciais, então esse está uma super simplificação, né? Um deles representa o tempo. E essa linha, né, que representa a corda, por exemplo, andando no tempo, ela vai, né, ao andar no tempo, ela vai descrever uma folha, né? Se uma partícula
deveria ter posto aqui o desenho de uma partícula, né? Uma partícula no espaço-tempo, né? Um pontinho aqui andando no espaço-tempo, descreve uma linha, né? Certo? Então descreve, chama linha de mundo, né? A linha que a partícula descreve quando ela anda no espaço-tempo. E a corda, por extensão, né? Ela andando no espaço-tempo, ela vai descrever essa tal folha de mundo. Né? Essa geometria da folha de mundo vai ser o ponto central para fazer a descrição da teoria de cordas. A descrição matemática da teoria de cordas vai ser toda baseada nessa geometria aqui da folha de mundo. Tá? Então, da partícula seria a linha de mundo e aqui vai ser a folha de mundo. Tá? Então, aqui seria a descrição da teoria de campos e aqui seria na teoria de cordas. Tá? Perguntas? O pessoal que chegou mais tarde recebeu o formulário aí de questionário que eu passei, não? Originalmente pensou-se que as cordas existiam, né, no espaço-tempo relativístico, né, esse conceito então de espaço-tempo, como eu falei, é a ideia do Einstein, né, de juntar espaço e tempo. Né? Então não dá para separar o espaço do tempo na teoria da relatividade. O espaço-tempo de 4 dimensões, com 3 dimensões espaciais e uma temporal. Assim, porque não havia motivo, quando se inventou a teoria de cordas nos anos 60, não havia motivo para imaginar que elas viveriam um espaço com mais dimensões. Né? Mas ao quantizar a corda, né, percebe-se que não é possível preservar a invariância relativística, ou seja, preservar a teoria da relatividade, a menos que o espaço-tempo tenha uma certa dimensão crítica D. Então, por exemplo, quando a gente escreve, isso é uma coisa comum nas teorias em física, né? Quando você escreve F é igual a MA, né? Uma equação, né, muito básica aí da consequência, ou a própria segunda lei de Newton, né? Então, força, né, é um vetor, né, proporcional à aceleração, né, através de uma constante dimensional que é a massa. Né, certo? Então, esse vetor, essa equação aqui, vetorial, está dizendo que esse vetor tem as mesmas dimensões desse vetor aqui. Né, certo? Ele tem dimensão, quer dizer, dimensão de espaço e tempo, não, né, mas esse cara aqui ele é definido em 3 dimensões espaciais. Esse aqui também é em 3 dimensões espaciais. Isso? Apesar de que isso aqui seja em unidade de força, né? Normalmente em sistema internacional seria Newton, isso aqui seria metro por segundo ao quadrado. Né? Mas se essa força aqui estiver definida em 3 dimensões, essa aceleração também está definida em 3 dimensões, verdade? Mas eu poderia resolver um problema, se o problema for no plano, eu posso resolver a força, representar a força em 2 dimensões e a aceleração também em 2 dimensões, não é isso? O número de dimensões espaciais é igual dos 2 lados dessa equação. Né? Mas quando Newton escreveu essa equação, né, para ele tinha essa ideia, né, de que o espaço era uma coisa absoluta de 3 dimensões. Mas aqui nessa equação F é igual a MA não está dito quantas dimensões tem o espaço. O espaço podia ter 26 dimensões aqui, contanto que aqui também tivesse as mesmas 26 dimensões, concorda? Uma extensão imediata da... Só que assim, né, o Newton não tem porquê, né, não tinha porquê de imaginar que o espaço poderia ter mais dimensões. Então, ele pensou lá, tem 3 dimensões, mas se você está resolvendo um problema unidimensional, sua força pode ser definida naquela dimensão e a aceleração também naquela dimensão. Né, contanto que haja uma consistência dimensional aqui. Então, assim como eu escrevi aí a segunda lei de Newton, a maior parte das fórmulas, né, das equações que você consegue escrever em física, elas não especificam qual é a dimensão do espaço-tempo. Isso não aparece nas equações em física em geral. Existem algumas exceções. No caso da teoria de cordas, é como se eu estivesse escrevendo uma equação, né, como essa, F igual a MA para a segunda lei de Newton, só que essa equação ela não valeria em qualquer dimensão, ela só vale, né, quando você estiver na tal dimensão crítica. Quando você combina a mecânica quântica com a relatividade e com o fato de ter uma linha andando, que é a corda andando,
essa combinação desses 3 ingredientes não dá certo em qualquer situação. Só funciona sem estragar a mecânica quântica e sem estragar a relatividade, se a dimensão do espaço-tempo for essa tal dimensão crítica D aqui. E no caso de cordas bosônicas, que são as primeiras que a gente vai ver, que só tem associação, ela está associada somente a partículas de espin inteiro, as cordas bosônicas elas vão ter que ter essa dimensão crítica 26. É bizarro isso daí. E o que seriam essas 26 dimensões? Não tenho a menor ideia. Mas a situação mais simples é que seriam 25 dimensões espaciais. Então, em vez de ter 3, né, altura, comprimento, largura, mais o tempo, teriam que ter 25 dimensões espaciais mais uma coordenada temporal, para somar 26 aqui. Então isso é muito estranho, né? Então isso é um forte obstáculo a usar a teoria de cordas para descrever qualquer coisa que a gente observa na natureza, porque a gente não observa essas 26 dimensões. Então, a teoria de cordas deve estar errada de alguma maneira, né? Ou ela está descrevendo alguma outra coisa que a gente não conhece, né? Bom, mas os físicos, os matemáticos são pessoas muito persistentes, né? E aí, eu vou contar essa história aqui com mais detalhe, mas quando você acrescenta férmions, né, que são partículas de spin semi-inteiro, por exemplo, semi-inteiro, né, o elétron tem spin meio, o próton tem spin meio, o nêutron tem spin meio. Então, quando você escreve, inclui partículas de spin semi-inteiro, né, essa corda, que é chamada supercorda, a dimensão crítica cai de 26 para 10. Ah, beleza, 26 para 10. Então, parece que está faltando algum outro ingrediente, né? Só que, na natureza, a gente só observa partículas em estado livre de spin inteiro ou semi-inteiro. Então, é como se estivesse faltando, né? Ah, se eu descobrir mais um outro tipo de partícula, talvez essa dimensão crítica aqui caia de 10 para 4. Só que a gente nunca descobriu isso, então a teoria de cordas que a gente trabalha atualmente, que é a chamada supercorda, ela tem uma simetria, além dela ter férmions e bósons, ela tem uma simetria entre os férmions e bósons que é chamada supersimetria. Tá? E ela tem, então, essa dimensão crítica 10 dimensões. Então ela vive num espaço de 9 dimensões espaciais e mais uma dimensão temporal. Tá? Só para vocês terem uma ideia, esse conceito aí da supersimetria é tão importante que o LHC tem ainda um grupo de pesquisadores dedicados a procurar a supersimetria. Né? A experiência lá no LHC ela é feita em etapas. Né? Os primeiros anos foram feitos com uma certa energia de 7 ou 8 tera-electronvolt, e se procurou por supersimetria nas colisões lá no LHC, não se encontrou. Tá? Então, agora estão fazendo uma nova rodada, né, com energia de 13 TeV, procurando novamente supersimetria. Pode ser que encontre, pode ser que não encontre. Como eu tinha falado, né, para descobrir, para você realmente poder observar as cordas dentro das partículas, a gente teria que ter um acelerador maior que o sistema solar. Né? Então, não é o caso do LHC. Né? Então, o fato de não estar encontrando supersimetria não quer dizer que ela não exista. Pode ser que a gente só não tenha a tecnologia necessária para descobri-la. Né? Tá. Perguntas aí? Dá para fazer teoria de cordas com férmions sem supersimetria? Pode ser feita. Pode ser feita. É que não há muita vantagem em fazer isso. Porque as dimensões continuam muito grandes, é isso? Não, porque quando você escreve essa corda, eu vou falar mais adiante que você tem modos de vibração da corda. E os modos de vibração associados ao spin inteiro, eles são interessantes de você ter. Então, se você tirar a parte bosônica, você estaria tirando esses modos aí, vai ficar uma teoria capenga, mas originalmente o Pierre Ramon,
o cara que praticamente inventou a supercorda em 1971, ele estendeu a teoria da corda bosônica para uma corda fermiônica. Essencialmente ele fez isso. Depois o pessoal viu que não poderia ser assim irrestritamente, né? Quando você acrescenta os férmions, na verdade você tem que ter uma relação entre a parte bosônica e a parte fermiônica. Agora acho que... Talvez eu tenha que ligar na fonte para não ficar desligando. É possível. Então, quando o Pierre Ramon formulou o termo fermiônico para corda, essencialmente ele estava fazendo uma corda fermiônica. Então é possível. A gente vai ver que a ação tem uma parte bosônica e uma parte fermiônica. Tá? Mas não tem por que você trabalhar só com a parte fermiônica, mas matematicamente é possível. Tá? Fisicamente acho que não vai fazer muito sentido, mas... Mais perguntas? Bom, então eu falei agora, né, sobre a ação, né? Então, essa é uma maneira de atacar esse problema, construindo uma ação. A ação é o objeto básico que vai descrever a teoria. Tá? Então, o objetivo aqui é descrever uma ação para a teoria de cordas. Essa ação aí, para quem estudou mecânica clássica, né? O Newton, né? Escreveu essa lei aqui, uma lei dinâmica, né? Porque aqui tem a derivada segunda aqui na aceleração, né? Então essa é uma equação diferencial de segunda ordem. Essa é uma maneira possível de escrever a teoria através de equações diferenciais, né? Certo? Mas uma maneira foi o Hamilton quem encontrou, é que você pode derivar um princípio de mínima ação, né, e escrever a ação como uma integral de um objeto relacionado com a teoria, na verdade com a lagrangiana da teoria. Então, não sei se vocês já viram isso, parece que eu passei esse formulário para ter uma ideia do que vocês já viram ou não viram, né? Mas, então essa ação, né, ela existe tanto na mecânica clássica quanto na mecânica quântica. Né? É só um caminho. Como a gente não tem acesso, em princípio, ao mundo quântico, né? O mundo quântico, em geral, são coisas microscópicas. Né? Um átomo, né? A gente não consegue, né, meter a mão lá no átomo e tirar os elétrons lá de dentro. Então, a gente não consegue ver os elétrons no átomo e a gente não tem acesso direto a isso. Né? No princípio, né, a dinâmica dos elétrons girando em torno do núcleo atômico são descritos pela mecânica quântica, não pela mecânica clássica. Né? Então, o acesso a essas teorias quânticas é restrito para a gente só conhece um mundo que a gente tem contato aqui, né? Que é o mundo clássico. Então, uma maneira de acessar, né, construir uma teoria que acesse esse mundo quântico é seguindo esse roteiro de construir uma ação e depois que a gente chama quantizando essa ação. Tá? É assim então que é assim que a teoria de campos é feita. A gente constrói uma ação clássica para ela e quantiza essa teoria, porque a gente impõe que as propriedades quânticas têm que valer para essa ação inicialmente clássica que a gente construiu, e daí surge a teoria chamada teoria quântica de campos. A mesma coisa vai ser feita com as cordas. A gente vai propor uma ação, a ação vai ser quantizada. Eu não vou poder dar detalhes aqui da quantização, gastaria muito tempo para fazer isso, mas vamos dar o resultado de como é que é a quantização da corda. E a quantização da corda, então, vai descrever essencialmente a teoria, o que é a teoria. Tá? Então, essa é a maneira como a gente tem, os físicos têm de descrever os sistemas, em geral. Pode ter sistemas, maneiras alternativas também de fazer isso. Mas, em geral, a gente escreve uma ação, quando é possível, e quantiza essa ação, né, e isso passa a descrever um sistema de nosso interesse. Tá? Então, essencialmente, a ação é uma integral no tempo da lagrangiana da partícula. E a lagrangiana, pelo menos nos casos mais simples, é a energia cinética menos a energia potencial. Aqui está escrito SC menos FB aqui, que seria a lagrangiana da partícula. Eu vou começar pelo caso mais
quase mais simples, que é a partícula livre, só que ela é uma partícula livre não relativista. Então a partícula livre, né, ela não está sujeita a nenhuma força, então a energia potencial é zero. Então a ação, né, o que é a ação? É a integral sobre a lagrangiana. Nesse caso V igual a zero, então é a integral sobre a energia cinética do tempo. Tá? É bem simples essa expressão, né? Certo? Acho que todo mundo aí consegue entender isso, mesmo quem não viu uma ação, né? Certo? E V aqui, né, é o quadrado da velocidade, né, o produto desses vetores, né, velocidade, e a velocidade é dx dt. Alguma dúvida aí? Alguém não entendeu essa expressão? A ideia é assim, que a gente vai sofisticar essa expressão aqui até chegar na corda. Tá? Então é essencial entender essa daqui. A ação, ela tem dimensão. Né? Essencialmente ela vai ser uma energia, né? Ela tem dimensão de energia vezes tempo, concorda? Eu estou integrando, né? A lagrangiana tem dimensão de energia. Eu vou integrar a lagrangiana no tempo, então esse objeto chamado ação vai ter dimensão de energia, dimensão no sentido de dimensão em termos de unidades fundamentais, né? Não dimensão espacial. Né? Isso aqui pode ser definido em qualquer número de dimensões espaciais. Esse vetor V é definido em um certo número de dimensões espaciais, que é a mesma dimensão do x, né? Okay? E a dimensão em termos de unidades fundamentais da ação é a energia vezes tempo. Então, isso é uma propriedade geral das ações. Tá? Então, isso aqui também, a unidade de ação também coincide com a dimensão de momento angular. Né? Porque se a gente reescrever energia vezes tempo, como massa vezes velocidade vezes distância, então massa vezes velocidade vai dar momento, né? Momento linear. E vezes distância, isso tem dimensão de momento angular. Então, a ação tem sempre dimensão de energia vezes tempo, né? Que é igual à dimensão de momento angular. Alguma dúvida nisso? Então a gente vai usar essa informação na hora de construir uma ação relativística e depois a ação da corda também. Dúvidas aí? Então, bom, uma equação para descrever a relatividade, né? Eu vou escrever aqui. Esse aqui é o chamado comprimento invariante, ds. Não sei se todo mundo já viu esse comprimento invariante. Isso é como a gente mede alguma coisa em relatividade, né? A gente escreve esse objeto aqui. Isso é o que descreve o espaço-tempo, né? Esse c aqui é a velocidade da luz ao quadrado, esse dt é o intervalo de tempo infinitesimal e aqui dx, dy e dz são as dimensões espaciais. Né? Isso aqui então é a equação que descreve o espaço-tempo, né, da relatividade especial, é o chamado espaço-tempo de Minkowski, é o espaço-tempo chato. Quando o espaço-tempo for curvo, como na relatividade geral, eu vou ter coeficientes multiplicando essa parte temporal ou as partes espaciais. Esses coeficientes podem ser constantes ou podem ser funções das próprias coordenadas. Quando eles forem funções das coordenadas, esse espaço-tempo vai ser um espaço-tempo curvo, que é o caso da relatividade geral. Então, no caso da especial, os coeficientes são constantes. Tá? Alguma dúvida nessa equação aqui? Talvez vocês já tenham visto essa equação escrita com dx mais dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz menos c2t2. Talvez já tenham visto assim. Mas essa escolha de sinal é completamente arbitrária. Tá? É uma escolha que vai ter algumas consequências, mas não tem nenhuma consequência física. Assim. As equações dependem desses sinais, mas fisicamente é equivalente colocar um sinal espacial, todo mundo negativo e temporal positivo, ou o contrário. Dá para fazer as duas formulações. Alguma dúvida nessa equação? Bom, então a relatividade especial é essencialmente descrita por esta equação aqui. Tá? Bom, então como é que a gente fez? A gente escreveu a ação da partícula não relativística assim, né? Peguei a expressão da energia cinética,
que a gente estudou lá no ensino médio, ou na Física 1, integrei no tempo, né? Isso aí é a ação, pronto, acabou. Isso é a ação da teoria. Bem. Mas e no caso de uma teoria relativista? Como é que a gente faz? Aí você tem que escrever a expressão da Lagrangiana, né, ou da energia, se for uma partícula livre, né? Uma partícula livre relativista. Eu teria que escrever a expressão da energia cinética, né, dessa partícula relativista. Isso já é uma coisa mais complicada. A expressão não é tão simples quanto o meio de mv ao quadrado. Então a maneira mais simples da gente construir uma ação para a partícula relativista é escrever assim, ó. Em vez de integrar sobre o tempo, eu vou integrar sobre o ds. Por que eu vou integrar sobre o ds? Porque quando você faz a integral no tempo, essa integral aqui no tempo, você está supondo que espaço e tempo são coisas diferentes, que é a ideia newtoniana. Mas na relatividade, espaço e tempo se misturam. Está expresso nessa equação aqui. Vejam que quanto maior for o intervalo de tempo, maior vai ser ds. Quanto maior forem os intervalos espaciais, menor vai ser ds. Eles estão misturados nessa equação. E esse ds aqui é o chamado comprimento invariante. Quando você mede esse ds num referencial, ele tem o mesmo valor em outro referencial. Ele não depende do referencial. Você faz uma transformação de Lorentz e ele mantém exatamente o mesmo tamanho. Esse ds, mas não tem contração de Lorentz? Tem. Tem dilatação de tempo? Tem. Mas a dilatação de tempo compensa a contração de Lorentz e esse ds aqui ele é invariante. Então a maneira de escrever uma ação que seja invariante relativista é substituindo a integral em dt por uma integral em ds. É bem simples nessa ideia. Só que dimensionalmente a ação ficaria com a dimensão errada. Por quê? Porque a integral de ds, isso aqui vai ter dimensão, aqui são comprimentos, né? Comprimento aqui é tempo vezes velocidade ao quadrado, isso aqui também dá comprimento ao quadrado. Então ds tem dimensão de comprimento. Então isso aqui tem dimensão de comprimento. Ora, mas a gente acabou de ver que a ação tem que ter dimensão de energia vezes tempo, ou de momento angular, que é massa vezes velocidade vezes distância. Então, integral de ds é um objeto invariante relativista, mas falta a dimensão correta. Ora, mas se a partícula tiver massa m, e se você puder usar a velocidade da luz c, que é uma constante fundamental invariante da relatividade, então você fica com a dimensão correta, massa vezes velocidade vezes comprimento. Isso aqui então tem exatamente a dimensão da ação. Então essa é uma boa prescrição para uma ação de uma partícula relativista, porque tem as dimensões corretas e é invariante relativista. Pegaram a ideia aí? Mas uma partícula relativista tem massa zero, tem venda zero. Você pode fazer uma extensão. Essa equação que eu escrevi não pode ser estendida para massa zero, né? Então, boa pergunta, né? A gente sabe que os fótons obedecem à relatividade, né? Essa ação aqui, ela não vale para um fóton, porque o fóton tem massa zero. Então eu não poderia pegar, estou pensando numa partícula. Essa partícula aqui, ela está supondo alguma coisa com massa, tá? Que vai ser o caso da corda também. Uma coisa análoga para a corda. Então, no caso de massa zero, essa expressão aqui não vale, eu não poderia usar. Mas eu posso fazer uma outra ação que pudesse descrever como a segunda lei de Newton também, né? A segunda lei de Newton, quando eu escrevi aqui, você não reclamou, né? Que ela não vale para massa zero, né? Mas claro, né? Porque Newton não pensava em partícula de massa zero. Essa equação aqui também não vale para massa igual a zero. Essa ação é só para partículas com massa, relativísticas e com massa. E aí vocês devem saber, né, que na relatividade
Uma partícula com massa nunca consegue chegar na velocidade da luz, né? A velocidade é sempre inferior à da luz. Tá? Então é isso que essa ação aí, ela tem que descrever essa física, certo? Mas para massa zero essa expressão aqui não serve. Eu teria que achar uma outra maneira para descrever. Tá? Muito bem. Então, para ficar numa forma mais interessante, que vai permitir a gente generalizar para a corda, o problema que deve estar na cabeça de você, como é que a gente vai fazer a ação da corda? A gente não sabe muita coisa da corda, mas a gente quer construir a ação da corda, de onde a gente vai tirar as equações de movimento da corda e quantizar a corda. Então eu vou tentar reescrevê-la de uma outra maneira que permita generalizar para a corda. Tá? Então, o ds ao quadrado é C2 dt2 menos dx, vou escrever dessa forma vetorial aqui, tá bom? Em vez de escrever dx, dy e dz, vou escrever dessa forma compacta aqui. Tá? Mas só uma outra observação. Essa equação também é a equação da relatividade especial. Vocês concordam que essa equação aqui ela está em 4 dimensões, né? 3 espaciais e uma temporal. Como é que seria essa equação aqui em 10 dimensões? Vocês saberiam dizer como é que é essa equação em 10 dimensões? Oi? Tipo Minkowski em mais dimensões. É só você acrescentar mais termos. Vamos dar a próxima dimensão vai ser W, então vai ter um menos W ao quadrado. W1, W2, W. Só aí essa fórmula aqui ela é facilmente generalizada para mais dimensões. Né? Certo? É isso que a gente vai estar pensando no fundo. Né? A corda vai estar vivendo num espaço, no caso mais simples, no espaço em Minkowski em 10 dimensões. Mas na correspondência da SFT, vai precisar ser um espaço curvo em 10 dimensões. Mas aí você está assumindo que a assinatura vai ficar sempre mais um, no caso. Vai ser mais, menos, menos, menos. Ou você pode colocar uma dimensão temporal mais também. Poderia, mas isso complica muitas coisas, então em geral a gente deixa uma dimensão temporal só e o resto de dimensões espaciais. Poderia. Tem algumas formulações, mas não é muito claro o que acontece nessas formulações. Na verdade tem um cara lá na Califórnia que é especialista em essas teorias com 2 tempos, né? Mas o que significa isso é uma coisa meio obscura. Bom, então voltando aqui para essa expressão. Então o comprimento invariante relativístico pode ser escrito assim, usando notação vetorial, tá certo? Esse quadrado desse vetor aqui é o dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. E escrevendo a velocidade como dx dt, então a gente pode escrever aqui, pegando essa expressão aqui, ó, dividido por C2 dt2, passando para o lado de cá, e extraindo a raiz quadrada. Então, extraindo a raiz quadrada fica ds sobre c dt, desse lado, e do lado de cá vai ficar 1, né, quando eu dividir por C2 dt2 dá 1, né, certo? 1 menos esse cara aqui dividido por C2 dt2, então está aqui dx sobre c dt ao quadrado. Concorda com essa expressão? Ela sai diretamente dessa aqui. Concorda? Álgebra simples aí, né? Mas lembrando que V é igual a dx sobre dt, então aqui eu tenho dx sobre dt, então eu tenho V, né? Certo? E aí, então isso aqui é V sobre C. Eu até tirei a setinha do vetor aqui. Né? Eu tirei a setinha do vetor, né? Porque V ao quadrado, né? Eu posso escrever simplesmente como módulo ao quadrado, né? É o vetor vezes ele mesmo, né? Isso aqui vai dar um módulo, né? Então eu simplesmente escrevi aqui é o vetor ao quadrado, mas isso é igual ao módulo dele ao quadrado, né? Certo? Algumas horas eu vou usar essa simplificação. Certo? Então, a ação da partícula relativística com massa, eu escrevi como mc integral de ds. Então, como agora eu escrevi, eu reescrevi ds sobre cdt através dessa raiz quadrada aqui, como é que fica a ação da partícula relativística?
Então eu tenho que multiplicar ds vezes CDT, né? CDT multiplicando isso aqui. Então eu tinha antes MC vezes CDT integrado. O C extra, né? Ele é uma constante, eu posso botar ele do lado de fora. Então fica MC ao quadrado, que é igual aquela expressão da energia lá do Einstein, né? Da energia de repouso da partícula. Tá? Esse menos aqui é simplesmente não é para se preocupar, é simplesmente uma consequência da escolha de sinais aqui da assinatura do comprimento invariante. Se a gente escolhesse o sinal oposto, a ação seria positiva. Tá? Esse sinal aí não vai ter consequência. A gente vai carregar, mas não vai ter. Fisicamente seria a mesma coisa de não ter trocando esse sinal. Como eu estou me baseando nessas equações aqui, eu tirei de um livro de cordas, que é o Barton Swift, por dar a referência. Então eu estou seguindo a notação dele, que é a notação usual que o pessoal usa em corda. Então ficou uma integral. Então aquela integral em ds, né, que a gente, como é que eu vou calcular essa integral em ds? Então essa aqui é uma prescrição de como calcular a integral em ds. Eu transformei a integral em ds numa integral em dt, né, só que apareceu também essa raiz quadrada de 1 menos v2 sobre c2, que inclusive é um fator muito comum de aparecer em teorias relativísticas, correto? Então essa é a ação da partícula relativística para uma partícula massiva. Tá? Dúvidas até aí? Bem. Então agora eu vou pegar essa mesma expressão, só que agora eu vou introduzir uma notação de índices que a gente usa muito em teoria de campos e usa muito em relatividade e vai usar muito em teoria de cordas, essa notação de índices. Então aquela expressão que eu tinha escrito para o comprimento invariante, né, vou voltar aqui, essa expressão do comprimento invariante, C2 dt2 menos dx ao quadrado menos dx ao quadrado menos dz ao quadrado, ela pode ser escrita de uma maneira compacta, porque o pessoal da relatividade inventou isso. Né? O Einstein não usava essa notação, mas só foi aprimorando a notação e inventou essa notação. Então o comprimento invariante ele pode ser escrito usando introduzindo esse tensor aqui, ó, eta mini, onde o índice repetido dxmi, dxni, esse índice mi aqui, envolve uma soma sobre os índices mi e esse mi repetido envolve uma soma sobre os índices ni. Então, aquela expressão diante do complemento do espaço-tempo, ela pode ser reescrita exatamente dessa forma aqui. Desde que esse eta mini ele seja um tensor que pode ser representado matricialmente por um cara assim, ó. É tudo zero aqui, vocês já estão acostumados aí a escrever zero assim na matriz, em vez de escrever um monte de zerinhos, escrever um zerão assim. E só os elementos da diagonal é que são diferentes de zero. E o primeiro é 1, porque o CDT, né, é positivo e a parte espacial é negativa. Então esse cara aqui representa a parte temporal e esse cara representa a parte espacial. Já viram isso em algum lugar? Sim. Então, mas ali tem um sinal de menos na frente. Então, aquele sinal de menos. Então a métrica daí seria com o sinal trocado. Seria menos, mais. É verdade. Eu não tinha lembrado desse sinal de menos. Perfeito. E isso vai depender da definição desses meus vetores, mas é verdade. Aqui eu tinha definido assim, né? Então, para mim seria natural, né? Tamanho. Mas eu botei esse menos aqui, nem sei por que eu botei esse menos, mas você tem razão. Então, é exatamente o equivalente a esse trocando os sinais, né? Troca os sinais e passa a trabalhar com essa métrica aqui. O tempo passa a ser negativo e as componentes espaciais ficam sendo positivas e aquela equação continua valendo, né? Tudo por causa desse sinalzinho de menos aqui, perfeito.
Então, o pessoal de cordas gosta muito de trabalhar com essa métrica aqui, tá? E trabalhar com esse sinalzinho de menos, tá? Você poderia, vou tirar o sinal de menos, é só trocar um sinal global aqui, a física não muda, tá? Só muda um pouquinho a forma das equações, tá? Então, o importante, depois quem não está familiarizado com isso pode se familiarizar depois, é que aquela forma que eu escrevi antes pode ser escrita dessa forma aqui. É claro que esse dx aqui, esse dxmi e esse dxli, eles incluem tanto a parte espacial quanto a parte temporal, no mesmo vetor, né? Antes, o vetor, esse vetor aqui era um vetor somente no espaço, e a velocidade era um vetor no espaço, né? Mas na relatividade, como espaço e tempo se misturam, então esse dxmi aqui é um vetor no espaço-tempo agora. Se você tiver em 4 dimensões, ele seria um cara em 3 mais uma, né? Ele teria a parte espacial, 3 dimensões espaciais, mais uma temporal. E esse aqui também. Como esse cara é diagonal, né, só vai ter tempo, tempo, espaço, 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 espaço. Podem ter métricas que não sejam diagonais? Sim, no espaço curvo é comum você ter métricas não diagonais. Ou mesmo no espaço Minkov você pode ter métricas não diagonais também. Podem ser interessantes. E aí, eu quero introduzir um parâmetro temporal, que eu estou chamando de tal. Eu quero introduzir um parâmetro temporal, porque isso aqui é simplesmente uma definição, tá? Essa primeira parte aqui é a definição do comprimento invariante escrito em termos de notação relativista. Tá? Então essa primeira parte da equação é só a notação. Agora daqui para cá, o que eu fiz? Eu peguei esta equação aqui, dividi por d tal 2 vezes e multipliquei por d tal, de modo a não alterar a igualdade, tá bom? Dividi por d tal ao quadrado, d tal e multipliquei por d tal ao quadrado, não muda a igualdade. Isso aqui continua sendo igual ao ds ao quadrado, certo? Então eu posso pegar naquela expressão da ação anterior, nessa expressão aqui, eu tinha... desculpa. Desculpa. Isso aqui era a expressão que eu tinha partindo diretamente usando a notação de vetores no tri-espaço. Né? Eu escrevi assim, como dt 1 menos v2 sobre c2 raiz quadrada. Tá? Agora eu vou fazer de novo essa conta, mas usando essa notação relativística mais sofisticada, vamos dizer assim. Por que eu estou usando? Porque ela é usada em teoria de campos, é usada em teoria de cordas, então a gente acaba ficando preso a essa notação. Então, voltando àquela forma anterior, que a ação da partícula relativística era nc integral de ds, tá? Eu vou escrever de uma outra forma. Como? ds agora é igual a isso aqui. Tá? Então, o ds ao quadrado. Então, quem é ds? É a raiz quadrada disso aqui. Então, está aqui, ó. Raiz quadrada disso aqui. Como o d tal está ao quadrado, eu vou botar um d tal para fora. Esses dois d tals aqui, que estão dividindo o dx, vou deixar eles dentro da raiz. Tem um sinalzinho de menos aqui também. Não é para preocupar esse sinal de menos? Não é para preocupar, porque na verdade esse menos é só para corrigir os sinais internos aqui, né? No final das contas, esse ds ao quadrado eu imagino que vai ser uma quantidade positiva. Tá? Então a raiz quadrada dessa quantidade positiva vai ser positiva. Então tem sinais de menos aqui dentro que compensam esse sinal aqui. Tá? O sinal de menos lá fora não tem problema, como eu tinha falado antes. Então essa é uma outra maneira de escrever a ação relativística da partícula, tá? Usando essa notação relativística. Tá bom aí? Ok? Dúvidas? Então, tem uma propriedade importante que é a seguinte: nessa ação aqui não dá para ver. Opa.
nessa ação aqui, não dá para ver, né? O que acontece se eu fizer uma transformação de Lorentz, né? Mudar de referencial e mudar o tempo, né? O tempo na mecânica clássica, né? Os referenciais não dependem do tempo, né? Mas na relatividade especial depende. Então, em princípio, quando você mexe no tempo, essa forma aqui ela aparentemente mudaria, né? Nesta forma agora que eu estou com notação relativística mais sofisticada, dá para ver que esse parâmetro temporal detal aqui, já chamei de detal para ficar diferente, esse cara aqui, ele muda quando se faz uma transformação de Lorentz, né? Mas como ele está dividido, né, pela raiz quadrada de detal ao quadrado, na verdade qualquer mudança aqui vai ser compensada por esses caras aqui. Então dá para ver que esta ação aqui, relativística, ela é invariante quando eu mexo na definição desse tal aqui. Então se eu pegar esse tal, vou redefinir ele por um fator que é 2 vezes um tal linha, se você fizer isso, essa integral aqui não vai mudar, porque faz essa variação no tal para tal linha, e esses caras aqui estão compensando esse, né? Então essa ação aí, escrita dessa maneira, tem essa, se chama simetria de reparametrização, tá? Isso é importante porque a corda também vai ter uma simetria parecida com essa, tá? Então isso vai ser um ingrediente que a gente vai levar para a ação da corda, tá? Então essa é uma maneira mais sofisticada de descrever a ação da partícula relativística com massa. Bom, e aí, como é que a gente chega na corda? Então, fizemos muitos progressos hoje, né? A gente já vai chegar na ação da corda. Claro que isso num livro de cordas, né? No livro lá do Barton Zwiebach, isso são vários capítulos que eu estou resumindo aqui numa única aula aqui com vocês, né? Então, tem muitos detalhes aqui que eu estou pulando, né? Então, por analogia com a partícula relativística, né, que a ação é proporcional ao ds, né, a gente vai postular que a ação da corda é proporcional à área da folha de mundo. Lembra que a partícula, ao andar no espaço-tempo, ela descreveu uma linha, né, a linha de mundo? O comprimento dessa linha de mundo é medida pelo ds ao quadrado. E a corda, ela descreve uma folha de mundo, né, quando ela anda no espaço-tempo. Né? E a gente vai postular que a ação da corda ela é proporcional a essa área dessa folha de mundo. Né? Então, se vocês lembrarem lá do cálculo, como é que se calcula uma área, essencialmente é isso que a gente vai fazer aqui e depois vai introduzir notação relativística. Basicamente vai ser isso. Então, só um pequeno defeito aqui da minha apresentação, eu estou seguindo aqui alguma referência que usou essa notação aqui. V1 e V2 não são velocidades, tá? V1 e V2 aqui são vetores. Então, isso é uma área infinitesimal representada por um paralelogramo. E os lados, né, são esses vetores infinitesimais aqui, de V1 e de V2. Quer dizer, por que eu estou fazendo infinitesimais? Porque eu estou pensando que a folha de mundo, né, tem aquela folha de mundo aqui, e aí eu vou pegar uma areazinha aqui que vai ser representativa dessa folha de mundo, certo? Aí tem um vetorzinho aqui, outro vetorzinho aqui, né? E esses vetores vão descrever essa área infinitesimal. Quando você integrar sobre essa área infinitesimal, você vai ter a área da folha de mundo. E aí eu vou postular que a ação da corda é proporcional a essa área. Por quê? Porque no caso da partícula, a ação da partícula era proporcional a ds. Integral de ds é um comprimento. Então é um invariante relativístico, que o ds é invariante, e a integral de ds é um comprimento. Então a generalização natural aqui é que a ação da corda seja proporcional à área dela. Parece bastante lógico isso, né? A primeira ação da corda foi construída assim. Tá? Então eu peguei a folha de mundo, peguei um pedacinho dela e estou representando aqui esse retângulo aqui infinitesimal, tem dois lados, dV1 e dV2. E
né? Por que eu não faço um quadrado? Né? Porque em geral, isso aí não precisa ser um quadrado, pode ter algum ângulo θ. Tá? Se for um quadrado, beleza, θ é igual a 90 graus, fica mais simples. Mas em geral, essa folha de mundo pode ser uma coisa meio tortinha. Tá? Então, eu quero calcular a área desse paralelogramo. Isso aí todo mundo sabe fazer, né? A área vai ser o produto do módulo dA, né? A área dA vai ser o produto do módulo desses vetores, né? Vezes o seno desse ângulo aqui formado, né? Quando você fizer a projeção do seno, né? Vai dar exatamente esse cara aqui, né? Certo? E multiplicado por esse cara aqui vai dar exatamente essa área aí correspondente. Então esse... Ué. Será que acabou? Está ficando mais escuro. Então, essa é a área, módulo do vetor 1, módulo do vetor 2, vezes o seno de θ. Né? Vocês já devem ter visto essa definição de área em algum lugar. E aqui eu vou simplesmente reescrever isso de uma maneira conveniente, para ficar parecida com aquela fórmula da ação da partícula relativística. Tá? Então o seno de θ, o seno de θ é a raiz quadrada de 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, verdade? Agora eu vou pegar esse dV1 e dV2 e passar eles para dentro. Então vai ficar dV1 ao quadrado, dV2 ao quadrado, menos dV1 ao quadrado, dV2 ao quadrado, menos o cosseno de θ, certo? E aí eu posso escrever usando notação vetorial, assim, ó. dV1 ao quadrado, dV2 ao quadrado. Então isso aqui é dV1, dV1, produto escalar de dV1, dV1, dV2, produto escalar de dV2 com dV2, e esse cara aqui, ó, dV1 ao quadrado, dV2 ao quadrado, eu podia escrever assim também, né? Mas aqui tem um cosseno de θ. V1, se eu escrever dV1 escalar dV2, isso aqui já vai embutir o cosseno de θ, é verdade? Então eu já posso escrever produto escalar de dV1 com ele mesmo, produto escalar de dV2 com ele mesmo e o produto escalar de dV1 com dV2 ao quadrado. Alguma dúvida? Dá para escrever a área assim? Depois vocês podem, com mais calma, conferir e tal. É só um algebrismo simples. Então agora eu vou introduzir dois parâmetros. Lá na corda, na ação da partícula relativística, eu introduzi um parâmetro temporal. Agora, como a corda é um objeto unidimensional, ele tem uma dimensão a mais, eu vou introduzir dois parâmetros. Tá? Depois, logo na próxima